Bora? Ready? Melhora Na verdade, melhora a o qualidade, episódio já tá aqui. Tá rolando já, tá rolando. Isso tá acontecendo desde que o Marcos entrou. É um fenômeno. Pô, eu falei com ela, Vini. Agora eu tô ficando mais estabilizado. Se no futuro você tiver ideia, cara, da gente poder fazer alguma coisa junto pra ajudar essa galera. Massa. Fala Precisa, assim, né, cara? Cara, eu vejo que tem muita gente que faz muita coisa assim maluca. E você vai ficando mais velho assim, fala, cara, eu podia pelo menos colaborar com alguma coisa aí. No que se eu puder colaborar. Pelo menos não, contar umas coisas erradas que eu já fiz pro cara não errar de novo, né? Exatamente. Um posicionamento errado que você faz no início, um preço errado que você bota no início Já era. da abertura, você não consegue mais Fazer voltar, girar, né, cara? Vamos supor, você começou lá, tô vendendo meu hambúrguer a 15. Você atrai uma galera de 15. Aí você olha e fala, caraca, isso A não conta tá não certo. fecha. Aí, pô, ano que vem, tá. Aí você vai querer passar pra 28, irmão, esquece, cara. Não tem como. Você perdeu tudo. Salve, salve, galera. Cá estamos, inaugurando mais uma temporada. Esse episódio incrível aqui de abertura. Tô muito feliz de convidar meu parceiro Marcos, amigo de longa data aí. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, irmão. Cara, é um prazer estar aqui com esses dois aqui, né, cara? Boa. Cássio também aqui do lado. Obrigado, Boa. irmão, por ter vindo. Obrigado, Vini. E, pô, sou fãzaço desse cara que tá na minha frente, tá? Não, esse episódio, pessoal, é um Pelo amor de fenômeno. Deus. O cara vai abrir a caixa de Pandora aqui e vai contar pra gente um pouco da trajetória dele. De pizza Big Brother, tenho certeza que tem muita coisa boa aí pra compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, irmão. Obrigado, Vini. Cara, eu sou muito fã de vocês, né? À toa que vocês basicamente que mandam na minha empresa, né, cara? Tudo é yoga. Vê lá na yoga, como tá isso? Saiu o programa. Cara, o programa é muito bom, muito fera. Então, se eu tô aqui hoje é porque eu admiro o trabalho de vocês. Porque é sábado à tarde. Não é? E minha família foi pra praia. Eu falei assim: não vou lá porque os caras são foda e eu quero participar disso. Mas, então vamos correr aqui pra ver se dá tempo dele pegar uma praia ainda. Não, agora é só trabalho. Agora. Não tem jeito, né? Não Direto tem, pra Daqui cozinha. É direto pra pizzaria. Massa. Bom, pra quem tá chegando pela primeira vez, esse é o Jeito Yoga Podcast. A gente bate esse papo de forma leve, descontraída. É um pouco de entretenimento, de negócio, de cultura, de business, de comida. E para inaugurar essa segunda temporada do Jeito Yoga Podcast, depois de quase 50 episódios gravados na primeira temporada e um primeiro ano inteiro de conteúdo, eu convidei o Marcos, que enfim, além de vários negócios que ele tem, né, mas a gente vai tentar centralizar um pouco na Red Elephant, que é uma baita pizzaria, um baita case. Cara, dá para falar que é uma das principais aqui do estado do Espírito Santo, cara? Irmão, tem muita gente boa, né? Eu tento me colocar ali entre os primeiros. A verdade ali. é que é uma das melhores mesmo, e ele tá cheio de... Não tá querendo colocar ali a Exatamente. vaidade do negócio, mas a verdade é que é uma das melhores. Mas, cara, conta pra gente, assim, como que foi o começo, assim, quando que você se viu diante da oportunidade de empreender pela primeira vez e por que escolher, por exemplo, esse mercado? A gente tava fazendo alguns estudos antes, né, do episódio, se preparando. A gente tá falando de um mercado de mais de 20 bilhões de movimentação no mundo inteiro, é um baita economia. E conta pra gente por que empreender e por que empreender com comida e pizzaria. Eu sempre trabalhei pros outros, né? Eu sempre trabalhei com comida, porque minha mãe, quando a gente era mais novo, ela saía para trabalhar e deixava eu para cuidar dos meus irmãos. Então eu tinha que fazer comida para eles, né? Que eles eram mais novos. Então a comida sempre, eu fazia polenta, que a gente vem de família italiana. Fazia polenta, fazia arroz, feijão. Então eu comecei a ver a minha paixão dali, pela comida, né? E aí eu fui crescendo. Minha família, normalmente, eles são médicos, né? E normalmente quem tá crescendo e vai fazer vestibular faz para medicina. E aí eu lembro até hoje do dia em que eu cheguei e falei assim, pô, pai... Galera, então tem uma notícia ruim pra dar pra vocês. Eu falei, cara, eu amo cozinhar. E aí todo mundo falou assim, não, a gente também ama, tá? Mas vamos trabalhar. E aí eu falei assim, não, mas eu quero trabalhar com comida. E aí ele, não, mas não vai dar certo, tá? Isso tem muito tempo, né? E aí eu falei, vou trabalhar. E aí eu fui. Depois do Big Brother eu consegui fazer uma faculdade, né? Que eu não tinha condições antes. Aí eu me formei, mas eu já trabalhava nos Estados Unidos, eu já fazia, desde 2003 que eu trabalhava dentro de cozinha, né? Eu moro em Orlando, na Flórida.
E aí eu trabalhava dentro das cozinhas lá, né? Que tinha. Aí trabalhava em gastronomia italiana, fast food. Massa. Então, desde 2003, mas sempre com trabalhos que não específicos, assim. Ah, eu era profissional em fazer risoto. Não. Quando eu saí do Big Brother, eu consegui condições financeiras para fazer meu curso, né? E aí foi onde que eu falei, cara, eu amo isso. Comecei a trabalhar para os outros e eu via que eles faziam coisas assim que não eram baseadas em cima dos clientes que eles tinham, né? E aí aquilo sempre me falava assim, cara, por que ele não faz o que o cliente quer? Ele não consegue ver, o cliente quer isso. Então, eu sempre ficava muito indignado com os donos dos restaurantes que eu trabalhava. Eu falava assim, cara, tipo assim, ele não consegue reparar que esse tipo de prato não é muito o perfil do cliente dele. Porque se você reparar, os clientes dele saem pratos mais cremosos, com mais molho, né, menos acidez. Se ele for nessa linha, ele consegue vender mais. Mas eles queriam inventar outras coisas. Eu falava assim, cara, vai na linha que o seu cliente quer, dá o que ele quer. Foi daí que eu comecei, falei, cara, não vou mais trabalhar com esse cara, não. Eu vou fazer o meu. E aí, eu tinha morado em Nova York, né, durante uns 2 anos. E eu falei, cara, eu sempre comia pizza lá. Além de ser, tinha $1, uma fatia de pizza, né? E aí tinha em todo lugar. E eu falava assim, cara. E eu gostava das pizzas mais grossas. E aí eu fui unir o útil ao agradável. Eu falei assim, eu não quero mais trabalhar para essa galera que não sabe o que o cliente quer. E ao mesmo tempo, olha só que paradoxo, ao mesmo tempo que eu ia trabalhar para mim mesmo, porque os empresários não sabiam o que eles queriam, eu ia criar um produto que não existia. O desafio dobrado, né? Isso, que o cliente não sabia que ele queria também. Aí eu falei, cara, é muita loucura fazer isso. Aí eu falei assim, eu podia continuar, porque só existia na época aquelas pizzas de um tamanho só, né? 35 centímetros, que já tinham pizzarias renomadas que faziam. Eu falei, e se eu fizer ela do tamanho menor e mais Alto, né? mais alta, mano? Mais encorpada, mais assim. encorpada, que pra pessoa pegar uma fatia ali e sair andando. Por isso que o meu queijo vem por cima, pra ele selar a pizza toda. E tanto que ela pode virar de um lado pro outro, que ela não desmonta, né? As outras pizzas desmontam. Pra você pegar ali, eu falei assim, será? Eu falei, cara, é um desafio muito grande. Eu acho, assim, até desculpa te interromper, Marcos, que tem algumas coisas pra gente separar. Não sei se a galera conseguiu pegar, mas a gente tá falando de um cara que foi pra fora, teve uma série de experiências, viu um monte de coisa fazendo errado, e aí quando ele fala de reinventar a forma de fazer pizza, primeiro, é um conceito de cliente no centro, cliente-centrismo, Isso. que a gente vê muitas empresas falando, mas poucas conseguindo de fato implementar. E agora essa questão da inovação no próprio formato da pizza, que vai desde o tamanho. Então lá na Red Elephant, por exemplo, não é aquela pizza grande, tradicional, de 8 pedaços. Normalmente Não. são 4 pedaços, né? Isso, são 6. 6 pedaços? A gente corta em 6. Boa. E essa estrutura também da composição dos ingredientes e toda a dinâmica ali de como o cliente vai pegar, se vai se desfazer. Isso. Cara, assim, teve uma inspiração específica, foi muito teste e erro. Como é que foi isso? Cara, eu sempre. Eu sabia que se eu abrisse uma pizzaria normal, 35 centímetros, italiana, eu estaria me colocando num nicho grande, com muita gente muito boa. Boa. Aí eu falei, cara. E eu sempre vi esses caras, Steve Jobs, tudo mais, ele falando do dia que ele foi mexer naqueles BlackBerry e era muito complicado. E ele falou, cara, eu tenho a opção de criar um negócio aqui, mas que vai ser, você aperta um botão, aparece. Vai ser criar a roda novamente, mas eu tô afim de fazer isso porque eu vejo que o meu cliente quer isso, né? Uma das coisas que eu via nas outras pizzarias é que como a pizza vinha grande, eles pediam um sabor só, ou no máximo 2. E muita gente, tinha mais gente na mesa e eles ficavam atrelados àquela pizza desse tamanho lá. Eu falei, cara, e se eu fizer menor, a pessoa pode pedir mais sabores. Porque ela vai vir menor, mais gente vai comer. Eu falei, mais variedade, né? Mais variedade. Eu falei assim, isso é um problema, porque eu ia nas pizzarias e ficava olhando, cara, a gente tá em 6, pediu uma pizza, né? Então, e no máximo 2 sabores. Então, o que acontece lá com a gente é que, como a pizza é menor, a cada 2 eles pedem uma pizza. Então, uma pizza de 8 pessoas, ao invés de vir uma bitelona, vem 4 pizzas. E eles, cada um troca o sabor.
A Massa. título comparativo aqui, que eu fui comer essa pizza em 2, eu tive a brilhante ideia de pedir 2 pizzas. O que aconteceu? Ah, eu levei lembro. uma pizza pra casa. É. Porque eu não aguentei, a pizza é muito grande, cara. Ela E tem 1,3 kg. é muito grande, Nossa. assim. É. É loucura, animal. Só que é exatamente o que você falou, porque daí o cara pede 2 sabores pra ele provar os 2, leva metade de uma pra casa, metade da outra pra casa, e amanhã tem um restaurante em casa. É. E eu Tem toda uma via. refeição pra Eu via na essa. Eu comecei a criar minha empresa em cima do que faltava nas outras. Massa. Juro pra você, juro, cara. Eu olhava assim e falava assim: o que os outros fazem que eu posso fazer que é um que o meu cliente quer? Aí eu analisava deficiências, né? Eu falava assim. Porque o mercado de pizza é um mercado já completo, tem muitos anos. Sim. Mas eu falava assim, cara, e se eu fizer menor e num preço mais acessível, eu consigo chamar já a atenção. Aí eu vi que o preço acessível pelo tamanho que eu queria não ia ficar muito legal, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa para atrair um cliente meu, um cliente novo, que queira provar algo novo. A minha massa demorei 1 ano para criar ela. Caramba, cara. Então eu fui trabalhando... Teste e erro, né? Teste e erro. Então eu fui trabalhando em cima do que eu via que faltava nos outros. Que é o que eu esconto, assim. O Steve Jobs fala, pô, isso é muito complicado. Vários botãozinhos, BlackBerry, pra você entrar, você aperta um. Eu falei, cara, e eu vou querer uma coisa simples, só um sabor por pizza, o queijo por cima e acabou, simplicidade. Massa. Foi o que foi a base para eu criar a pizzaria. E assim, Marcos, uma curiosidade, cara. Na sua percepção mesmo, você tem a sensação de que hoje você já conseguiu construir uma marca que as pessoas que chegam na pizzaria, elas já sabem a estrutura do tamanho e tudo mais? Ou tem muita gente que chega lá meio que sem nunca ter experimentado e querendo saber como é que funciona, que o seu garçom tem que ter um trabalho de explicar ali? Não, novo cara, esse trabalho eu fiz há 8 anos atrás. Quando, em 2014, quando eu comecei a fazer os eventos na casa dos amigos, eu fazia evento na casa das pessoas, né? Eu levava, usava o forno dela, tudo mais, e fazia essa pizza. Legal. As pessoas falavam assim, mas peraí, é dessa grossura mesmo? Eu falei, mas só tem esse tamanhozinho? Eu falei, E como que é? Eles tentavam ver, porque o queijo ficava por cima, eles levantavam. Cara, é muito difícil, mas foi muito difícil por causa que você introduziu uma nova cultura. Foi muito difícil. Então, 2014, difícil pra caramba. 2015, quando eu abri o food truck, cara, eu lembro que as pessoas pegavam a pizza na mão assim e falavam assim, mas como que come? Porque vinha o queijo ficava todo por cima. Aí a gente tinha uma paletinha de isopor pra pegar, né? Cara, que irado. E aí, cara, que dificuldade. Minha esposa ficava embaixo explicando, não, é uma pizza assada, assim, é diferente. A massa dela tá aí embaixo, o recheio entra na massa. E aí, cara, 2015, 2016, muita reclamação, muita reclamação. Tem muito queijo. Tem muito recheio. Muito grossa. Muito grossa. Isso não é pizza, isso é torta. Cara, e a gente tinha que ficar lutando para explicar uma nova cultura. Hoje em dia, engraçado é que hoje em dia as pessoas usam assim, isso não é pizza, é uma head. Uau. Nossa, cara, criou um produto novo no mercado. Isso. Fugiu totalmente da commodity, né? E aí, olha como é que é interessante. 8 anos depois, a gente tá falando de você ter conseguido conquistar aquilo que era sua preocupação lá no começo, de entrar no mercado onde todo mundo faz pizza de 35 centímetros, tem um monte de concorrente, e eu quero fazer algo diferente. Então, primeira lição, dá pra acreditar sim nos sonhos. Sim, cara. E 2, não é da noite pro dia. Não, cara. Mas não é mesmo. Cara, Não. eu posso trazer aqui que eu fui lá em meados de 2018, 2017, eu não lembro quando que o primeiro momento que eu tive contato. Uhum. Desde quando eu fui na primeira vez, o Marcos estava lá, cara, atendendo. todo mundo. Sim. Você gosta, Marcos, de estar no dia a dia do negócio? Como é que é? Minha mãe sempre falava assim pra mim, minha mãe falava assim, eu nasci pra servir os outros. Minha mãe é uma pessoa muito simples. Caramba. Aí eu falava assim, não, mãe, eu quero ser empresário, cara. Não vou ficar servindo ninguém ali, não. E aí, é jovem, né, cara? Eu não conseguia entender o que minha mãe estava querendo dizer. Aí ela falou assim, não, nossa família nasceu para servir os outros. Tudo mais, era muito católica, né? Jesus lavou o pé. Então a gente tem que servir na vida para servir. Eu falei assim, mãe, eu sei, mas eu quero ser empresário. E aí eu vou ter um funcionário para servir. Eu não preciso de ficar lá. E aí isso ficou na minha cabeça, cara, não sai, nunca mais saiu. Esse dia eu falei, mãe, você lembra que você me falou isso? Até hoje fica na minha... Ela falou assim, eu nasceu para servir os outros. Durante muito tempo, eu queria criar uma empresa, mas que eu falava assim, ó, meus funcionários
sirvam meus clientes, tá? Serve ali e tem que servir com carinho. E aí, cara, a empresa foi crescendo, 2016, aí 17, eu falava com meus funcionários, dei uma atenção para eles e ficava de longe. E aí tive gerente, aí tive chefe de fila, tive maître, Subgerente. subgerente, e botei minha esposa na frente e falava assim, meu Deus, não pode ser assim, cara. Então, tudo detalhes, assim, eu conseguia ver quando o cliente estava olhando assim, eu falava, tem alguma coisa errada ali. Se ele desconcentrou do prato, isso eu lembro da Disney, cara. Caramba, que legal, cara. Que Teve, reflexão. teve uma época que eu trabalhei no Epcot, lá em Orlando, e eles têm uma filosofia, quando você entra na Disney, você entra numa imersão, né? Então, um choro de uma criança tira você da imersão. Então, quando você tá ali comendo, eu lembro que eles falavam, lá na Disney, eles falavam assim, nunca tire o cliente da imersão. Ele virou criança, ele tá vendo o Pateta, tá? Então, não pode um funcionário gritar, tudo é muito suave. E aí, quando um cliente sai da imersão assim, aí na mesma hora eu falo assim, cara, ele saiu ali. Aquele cliente saiu da imersão, que ia comer a pizza, tá num lugar. Então, provavelmente, alguma coisa aconteceu. Ou porque a gente esqueceu de levar, sei lá, um talher, ou a bebida já era pra ter chego e não É exatamente isso. Caramba, Ele fantástico. olha assim, aí eu falo assim, aquele cara saiu da imersão. Eu falo assim, aí eu falava o meu gerente, ele saiu da imersão. Não era assim que eu falava, tem algum problema lá, mas o cara tá todo mundo comendo. Eu falei assim, não. E normalmente toda mesa tem um líder, né? Eu falei assim, olha aquele líder lá da mesa, ele que manda na mesa. É aquele cara que, não, você vai comer isso. É ele que define que se vai pagar o 10% ou não. Exatamente. Você definiu. E ele saiu da imersão e eu falava assim, minha esposa, falava assim, lá, Preto, ele saiu da imersão, volta com ele. Aí você chegava lá, exatamente isso, cara. Assim, eu pedi um refrigerante já tem uns 10 minutos, não chegou. Isso acontece, cara. Sim. Aí eu falava assim, pega rápido pra ele voltar. Aí ele voltava e aí eu falava assim, esse voltou. Voltou pra jornada. E aí eu começava a ver que eles não conseguiam ver quando o cliente saía do espírito da mesa. E aí eu falei, cara, não adianta. Aí isso em 2016 eu vi que teria que ser eu mesmo. E aí eu comecei a fazer lá e comecei a ficar super agradecido. Falei assim, irmão, muito obrigado por você ter vindo, que minha empresa depende de você. Aí eu comecei a falar assim, isso é que é nascer para servir. E aí eu falei, isso é que é servir, isso é que é servir. Porque minha mãe via isso também. Eu lembrava que eu tinha montado uma hamburgueria para minha mãe, e aí eu falava, não, mãe, tem que ser estilo McDonald's. McDonald's ninguém é lá, é frio. E aí ela ia na mesa, servia, e falava assim, isso é o que ela queria dizer do modo mais grosseiro dela, servir. E eu nunca mais saí, e eu sempre estive ali. Tem 8 anos que eu tô ali esperando meu cliente, tudo bem, Você seja na porta ali, bem-vindo. Agradecendo e vigiando se ele tá concentrado na jornada. Exatamente. Atendendo, levando pizza, Eu levo dando pizza, feedback, agradecendo. Tudo, um mix de tudo, cara. Eu sei que incrível. não é o modelo do empresário atual, que visa sair do business e deixar ele ser sozinho. Não tem condições, não tem como você fazer isso em franquia. Mas aquela história, eu nasci para servir, resolvi ficar com a minha pizzaria ali, só aquela, e basicamente que fazendo parte do turismo do Vitória, né? Tem muita gente que vai ali e fala assim, cara, mandaram eu vir aqui, Massa. e sem Exatamente, antes, cara. sem antes eu ir embora de Vitória. Isso acontece muito, cara. Isso virou um viralizador, cara. Eu lembro Isso. disso porque me avisaram pra ir na pizzaria. Falaram, cara, tem uma pizzaria muito boa naquele cantinho. Eu falei, mas, cara, não tem nada ali na praia do canto ali. Não tem nenhum canto, só tem aquela pizzaria. E hoje você passa lá, tem mano, muito carro. Tem muita Isso. gente, é uma muito fila. fluxo. E tudo por conta disso, desse método viralizador, né? Você Sim. acabou criando isso. Exatamente. Todo esse aparato, né, que você falou, cara, o cliente-centrismo, o produto que eu fico lá, eu tô lá na frente dando feedback, criou um efeito viralizador que todo mundo sai. Fala, cara, você tem que ir lá na Red Elephant. E não é comer pizza, você tem que ir na Com essa Red Elephant. experiência. O cara chega lá de mala, ele falou assim, cara, eu tô indo pro aeroporto, mas falaram assim, se eu Cara, viesse aqui, eu tinha que vir aqui. Tanto que se você for lá agora, tem um elefante muito grande na frente e só escrito Red. Só tá isso. Porque a galera fala assim, vamos comer uma Red? Hoje, vamos Não comer precisa uma explicar Red? que é pizza, não precisa falar que tem 2 sabores. Não, é a Red. Isso. E aí eu fui e falei, cara, olha o que minha loucura virou. Virou um negócio grande. Por isso que eu sou apaixonado pelo yoga, porque eu lembro que o Vini luta assim como eu. É Ele isso falou, aí. cara, ele acreditou na ideia e eu sei que era loucura no começo fazer um negócio diferente. Eu falei, cara, ele tem muito da minha loucura também. Então,
Hoje em dia, o meu negócio é fruto dos gaps dos outros empreendimentos. Né? Eu falei assim, eles não fazem isso. Eu vou fazer isso aqui, cara, porque eu sei que meu cliente quer isso. Tanto que a minha última, quando você falar, eu vou te mostrar. Na Disney tem um negócio, quando você tá entrando assim, tá aqui, Welcome to the Disney World, bem grandão. Porque diz que quando você passa por esse arco, segundo eles, né? Você entrou na casa deles. Aí eu falei assim, beleza. Aí eu mandei fazer, cara, um negócio gigantesco, tipo assim, LED, para na hora que você entrar, você passa por baixo e ele brilha ainda, você fala assim, eu entrei na casa deles. Agora vai começar a minha jornada. Exatamente. Por isso que Sensacional. minha luta é o tempo todo assim, não tire o cliente da imersão, não tira. E o mais incrível é que quando você falou comigo, você fazer um novo point, né? Você falou, cara, eu vou tirar a head daqui e vou colocar em outro lugar. Você não me falou sobre isso, que ia ter um arco. Então imagina na minha cabeça eu chegando e ter um elefante gigantesco. É. Cara, porque é outro nível de maturidade, né? De levar pra casa do produto, que é exatamente o que você falou. Não é só criar um novo lugar onde vai ter lá de novo. A experiência já era boa, num lugar onde tinha pouca gente ali, pouca concorrência. Porque você tá indo pra um lugar agora também que você criou um novo ambiente de consumo. Não tinha ninguém que consumia pizza ali naquele lugar e agora... E se eu te falar, cara, a pandemia fez eu repensar muito nisso, né? Uhum. Eu comecei a ver que durante a pandemia a gente se afastou dos clientes, porque não tinha como, né? Era delivery. Quando a pandemia deu uma reabertura, né? Deu uma... Porque ela não acabou ainda, né? Mas deu uma freada e teve aquela reabertura, os clientes queriam experiência. Total. Cara, eu não quero mais ficar em casa, eu quero ir para um lugar onde me transporte, assim, eu preciso de viver uma experiência. Eu fiquei muito tempo dentro de casa e eu comecei a ver isso. Tanto que essa ideia do portal, essa ideia de ter um elefante muito grande, é como se eu estivesse falando assim, ó, vem para cá aqui, ó. Quando você entrar daqui para dentro, seus problemas acabam. Era basicamente isso que eu estava querendo fazer. Mas não fiz isso com fins assim, business, não. Eu fiz porque eu falei assim, cara, vem, só entra. Aí para você ver o que acontece. Tipo, então eu comecei a ver uma necessidade de fazer uma imersão do cliente. Eu acho que eu consegui. E o que eu acho que é legal, assim, que a história se repete, né? Comigo, acho que com o Vinícius também a mesma coisa. Eu ter saído de uma empresa tradicional, de um software tradicional, e ter ido lá pra yoga, foi justamente com esse mesmo pensamento. Falando, cara, esse cara, ele não entendeu ainda o que o cliente dele quer. Exatamente. Ele tá perdido. Ele acha que, o cara paga a conta dele ali e vai ficar só por isso, ele só fala quando ele tem problema pra arrumar. E na hora que eu encontrei o Vinícius, cara, e o Vitor, que são os meus dois sócios, cara, era outro tipo de mentalidade. Cara, a gente precisa fazer uma coisa muito grande. E o cara vai usar e ele vai sentir como se tivesse uma experiência diferente. É o criar um ambiente comunitário. Exatamente. E a história se repete em outros segmentos e é inacreditável, porque exatamente, parece fácil fazer. Tá ali. Cara, você tem que colocar o produto bom, o cliente no centro, ouvir o cliente. Mas poucas pessoas elas botam isso em prática, é inacreditável. Cara, eu acho que fica um pouco de briga de ego. Porque você escutar o cliente é você escutar quem tá falando, mandando no seu negócio. Né? O que você quer? Como que eu tenho que melhorar? Olha que difícil fazer essa pergunta, né? E, cara, juro pra você, todas as dicas do cliente, de alguma maneira, eu vou te falar, eu como cliente, vou só te mostrar o que eu fiz aqui. Eu tava passando uns vídeos assim, aí apareceu o Vini falando de uma nova função. Não, é por causa que ó, para não dizer que é mentira, cara, eu tirei um print do que ele tava falando aqui, ó. É um lembrar, é um negócio. Ele tava falando, eu tirei um print. É um negócio dos 10%. Que ele tava falando assim, você tá com dificuldade na sua empresa, os 10%? Eu falei, tô. Ele falou assim... É o meu caso. Tá difícil separar os 10% da conta. Eu falei, isso. Aí eu fui e falei, cara, tirei um print e enviei pra minha esposa. Eu falei assim, resolve isso aí pra mim, olha isso. Que você tava falando uma dificuldade que eu tinha. E eu falei, cara, como que ele sabe isso, cara? E eu tirei um print, e esse print tem tempo já que eu tirei. De uma coisa que eu tava precisando muito. Eu falei, cara, esse Vini é foda. E aí, é isso que eu queria com o meu cliente. Eu queria falar assim, você tá cansado da pandemia? E aí, eu falei, eu quero ser inovador para você. E aí, toda vez eu faço uma coisa para inovar pelo meu cliente, e ele fica esperando lá. Assim, o que ele vai fazer agora? Agora, eu tenho uma postagem, depois eu vou mostrar para você, um cliente antiguíssimo, tem 6, 7 anos. Ele foi ontem lá, quase chorou quando ele viu a nova casa. Falou assim, cara, era isso que eu queria. Eu falei, eu sei.
Então, assim, a gente vive duas empresas iguaizinhos. Né, E cara? eu lembro do Massa. momento que a Red chegou na Yoga, né? Eu não vou esquecer nunca, porque Sim. geralmente a gente dava uma repassada no suporte, né? Pra ver lá o que tava acontecendo. Aí eu, opa, como assim? Red Elephant daqui. Eu falei, cara, e o Vinícius não vai deixar mentir, que eu falo há muito tempo, falo, cara, Sim. no dia que tais empresas, ó, Red e essas outras empresas estiverem na minha empresa, cara, eu zerei a vida, porque são empresas que são... É porque lá a gente tem uma filosofia assim, né? Meio patriota, vamos assim dizer, de a gente dá preferência de ir nos clientes que são nossos clientes. Então, pô, se eu tô a Sim. fim de comer uma pizza, eu vou numa pizzaria que a gente atende. E, cara, realmente, quando a gente soube que a Red tinha fechado conosco, falou, caraca, meu irmão, agora é isso. Agora finalmente eu posso levar minha namorada numa baita pizzaria e falar que é Não, cliente yoga ainda. E eu olhei, cara, né, eu nunca vou esquecer desse dia que eu olhei e falei, cara, a Red tá aqui. Deixa eu entrar lá no nosso sistema, ver quem foi que conversou com ele. Aí eu conversei lá com uma garota do onboard. Cara, não, eu acabei de falar com ele e tal. E ele tá, pô, super empolgado. Eu falei, cara, é hoje que eu vou sair daqui dessa empresa e vou sentar lá naquele Massa. lugar. E encontrei o Marcos lá. Essa Tipo, história é uma história legal que eu queria pedir pro Marcos Uhum. contar, né? Que você compartilhou comigo recentemente, que você tava navegando no Instagram, aí você viu ali um stories e falou, pô, esses caras meio alternativo, assim, meio descolado, falando de gestão. Deixa eu ver um pouco mais disso. Eu tinha participado de um outro podcast, do Suco de Brasil. Sim. E aí depois você foi. E aí eu vi yoga, falei, cara, deve ser alguma parada boa. Eu tava muito estressado na época. Eu falei, vou ficar mais tranquilo. Que tem a ver com o nome, né, cara? Você fica... Isso aí. E aí, eu fui... Depois que eu cliquei no seu podcast, começou a aparecer pra mim direto. Como mágica, ou como mágica, Google Ads, ou como performance. Zuckerberg, você é louco. ou como cookies. E aí, apareceu pra mim uma menina de cabelo cacheado, assim. Ela tinha um alargadorzinho, acho, aqui. Tá, ela falou, tipo assim, irmão, tá se ferrando nos outros PDV? Eu falei, tô. Sou eu. Você já viu que eu sou muito influenciado? Tô. Aí, ela falou assim, vem comigo. E eu gostei dessa... Eu falei assim, cara, não é um cara de gravata que... Esse era o nosso portal, é esse acolhimento de, olha, entra aqui que agora vai começar a nossa jornada. Isso. E eu falei assim, cara, eu quero essa pessoa na minha vida, porque ela... Eu falei assim, eu vou falar com ela. E ele é super paz. E eu sei, pro empresário, a gente quer alguém de paz e amor, tipo igual a ela ali, que a gente sabe que é uma pessoa que assim, é de bem com a vida e não vai ficar batendo de frente com você, Sim. vai te resolver a vida. Eles são o futuro, É são pessoas inteligentíssimas e que se adaptam rapidamente à dor do outro. Aí eu vi aquela menina totalmente alternativa fazendo uma parada, eu falei assim, eu quero estar com ela, junto aí. E ela falando tranquila, pô, vem com a gente, tá? Eu lembro que ela tava em pé lá no negócio, e ela falando assim, eu falei, cara, é isso aí que eu quero. Aí eu falei, deixa eu testar agora como que é o atendimento ao cliente. Aí eu fui, mandei assim, falei, cara, responderam super bem, tá? Aí eu fui, contratei o produto, tá? Eu fui, depois de um tempo eu consegui o telefone do Vinícius, não sei como. Aí um dia ele estava em algum lugar falando assim, cara, não, se você tem algum problema com sua internet, a gente vai resolver. Porque a gente quer resolver todo o problema do cliente. Falei, deixa eu testar aqui. Vini, deu PT aqui em tudo, cara. Me ajuda aí. Pô, cara, tô numa bagunça. Ele, pera aí. E o cara resolveu o problema de internet. Então é uma empresa... Cara, não tô puxando o saco de vocês, porque a gente é muito igual, cara. Então eu falei assim, é isso que eu quero pra minha empresa. É isso que eu quero. Eu me identifiquei, tanto que eu tenho três empresas com vocês hoje. E partiu daí, cara, dessa pessoa que chegou lá. Como que é o nome dela? Nara. Da Nara falando totalmente tranquila. E pra gente que tá do lado de cá, empresário, eu tava desesperado, porque eu tava num outro PDV, porque não é o yoga não é um PDV. Não é. Yoga é tipo como se fosse uma almofada que, assim, te A gente abraça. costuma falar que nós somos um ambiente seguro para o cara poder Exatamente. ter uma gestão mais simplificada, ganhar mais grana e ter mais tempo livre. E na época eu só via como PDV. E aí eu falei assim, e a gente tá desesperado do outro lado. Você bota uma pessoa tranquila, vem, eu vou resolver. Tipo, assim, não, essa menina é super inteligente e ela é tranquila. Ela vai saber o que eu quero. Foi aí que ela me atraiu. Aí depois, tudo que o Vini falou bateu com o que eu queria. E eu fiz os testes, falei, deixa eu ver mesmo, tá aqui. E aí eu me tornei, hoje em dia, eu defendo vocês, cara, com unhas e dentes, irmão. Vocês não sabem o que eu falei, cara, pode pedir.
vira e mexe, alguém pergunta, né? Eu sou de Linhares, tem um programa assim, tal, tem um negócio lá. Eu falei assim, irmão, mudou minha empresa. Minha empresa cresceu junto com o programa. Animal. E às vezes a gente vê uma galera, assim, pô, tenho certeza que muitos empreendedores que estão escutando você vão se inspirar e vão querer fazer alguma coisa diferente amanhã já no seu próprio negócio. Mas não foi sempre que você teve um baita de um portal com um elefante gigante, sei lá, Não. 400 metros quadrados que você comentou. Isso. Conta um pouco da época do trailer, que era bumbum com bumbum ali no pizzaiolo, Caraca. porque o negócio começa pequeno, né? Eu não tinha muito dinheiro para investir, né? Eu tinha 30 mil, eu acho que era. Aí eu comprei eu falei assim, como que se abre uma pizzaria com 20, 30 mil? Impossível, cara. Assim, dá para abrir? Dá, mas assim, ela não daria a experiência que eu queria. Porque eu tinha bom gosto, eu sabia o que eu queria, só que eu não tinha capital. Aí eu falei assim, cara, os food trucks estavam bombando, cara. 2014, 15, em São Paulo tinham 120 food trucks. De 120 a 150, girando pela capital. Aqui nós tínhamos 40. Era no auge, no auge. Eu analisei qual o meu budget, o que eu tenho para trabalhar. Eu falei assim, 30 mil. O que eu quero apresentar? Um novo conceito de pizza, ao qual eu vou ter que trabalhar muito a explicação, tudo mais, tá? E eu tenho muita disponibilidade de trabalhar, meter bronca, tudo mais. E aí eu falei, o que eu posso fazer dentro de 15 mil? Porque, assim, dentro de 15, eu precisava de 15 para capital de giro, né? Girar, né? Aí eu falei assim, cara, dentro de 15 mil eu só consigo o quê? Uma Kombi de 7 e uma transformação dela dentro de 10 a 15 mil, né? Daria uns 22 mil. Aí eu diminuí o meu capital de giro, mas continuei trabalhando em outro emprego para deixar no mínimo uns 15 mil de capital de giro. Massa. Quando eu consegui 15 a 20 mil de capital de giro, que eu era chefe em outro restaurante, eu falei, aí o meu food truck ficou pronto também, e aí eu tinha meu food truck com 20 mil de capital de giro. Aí eu falei, bom, agora já dá para eu brincar. Pedi lá para sair, que eu era chefe do outro restaurante, pedi para sair, falei, agora eu vou tocar aqui. Eu já tinha feito os testes na pizza, já tinha 1 ano testando, eu fui me preparando para essa mudança, né? E aí montei o food truck. Cara, eu te juro, foi tudo assim, eu medi quanto que media a Kombi, comprei um forno que cabia lá atrás, só que ninguém tinha feito. Até hoje é muito difícil você fazer uma pizzaria dentro de uma Kombi. Principalmente um forno que chega a 500 graus, né? Que era o forno que eu usava. Então eu falei assim, qual o problema que eu tenho? É a temperatura. Então eu vou ter que trabalhar com minha Kombi aberta. Por isso que o meu teto era aberto pra gente não cozinhar ali dentro. E era 1 metro quadrado. Era eu de costa pro meu pizzaiolo. E aí eu fazia a pizza aqui, passava e ele assava lá e entregava pra minha esposa, que ficava embaixo. Explicando pro cliente Que o queijo era em cima mesmo. Que o queijo era em cima mesmo, que o recheio tava embaixo. Vocês vão me enganar, como que eu sei que o recheio tá aqui embaixo? Mas e cadê meu bacon? Aí eu falei assim, tá embaixo. Gente, vocês podiam simplificar, botar por cima. Aí eu falei assim, eu pensava comigo, eu falei assim, mas aí não seria eu. Não seria a Red. Não seria a Red. Que 8 anos depois eu viraria, tipo, uma marca, né? Um estilo de pizza, um conceito. E, cara, e aí a pessoa não comprava. Ah, não é isso que eu quero. Cara, foi muito difícil. Hoje em dia, na minha idade, hoje em dia, eu não sei se eu teria tanta força. Persistência. Porque hoje em dia, você passa dos 40 e pouco, você começa a não dar murro em ponto de faca, mas assim, brigar muito para explicar um novo conceito é muito difícil. E na época eu ficava falando, gente, é assim mesmo. O Instagram não tinha muito na época, era mais Facebook, né? Aí eu fazia vídeos, eu falava assim, gente, ó, essa é a fatia aqui embaixo. Aí eu comia, mostrava como que ficava. E aí eu falava assim, gente, aí eu pesava a pizza. Eu falava assim, ó, tem 1 quilo, porque ela parecia pequena. Foi muito difícil. E aí a gente saía, chovia na hora, né? Aí todo mundo tava sentado nos banquinhos e ia embora. Só que teve uma vez que foi uma virada de chave. Uma vez a gente foi para uma pracinha aqui em Jardim Camburi. E aí, quando eu olhei assim, tinha um cara da prefeitura lá que ele falou assim, Marcos, antigamente os pontos
passava os fiscais olhando para ver se você tava no ponto. Na hora que o fiscal chegou, ele falou, cara, eu não acredito nisso. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas, assim, em torno do truck. Uau. E a gente fazia pizza. Eu falei, cara, eu acho que vai dar certo. Eu acho que começou a pegar. Mas só deixa eu explicar o porquê que isso aconteceu. Durante a paralisação da polícia, Polícia Militar. Aqui no isso, Espírito Santo. em 2017, os motoboys não queriam entregar mais pizza para as outras pizzarias. Então, ninguém estava entregando mais. Era arriscado, né? Podia perder Sim. a moto. Só, cara, que eu falei assim, não, eu vou continuar nessa doideira. Eu peguei minha Kombi, aluguei uma garagem e parei dentro. Que eu parava um monte de ponto, né? E aí, eu fui, chamei um amigo meu, ele fazia as pizzas, minha esposa atendia o telefone no delivery e eu entregava. Eu falei assim, ninguém vai entregar, não, vou entregar. Eu entrego. Eu entrego. Por acaso, eu entreguei essa pizza para um influencer. Esse influencer pegou, comeu a pizza e postou num grupo muito grande que tinha de Facebook aqui. E aí ele postou assim, gente, ninguém tá entregando, mas eu encontrei essa pessoa que tá entregando, é o próprio dono que entrega. Aí eu fui, de repente, do nada, cara, do nada. Tava todo mundo em casa, né? Minha esposa atendendo o esposa telefone. atendendo, louca já. Eu falei assim, alguma coisa aconteceu. Ela falou assim, aí a gente teve que começar a desligar o telefone, que eu só entregava sozinho, né? Que loucura. E aí ela falou assim, o que aconteceu? Você fez algum post? Eu falei, não. E aí, tá. E aí eu comecei a ver mais gente postando, assim, tipo assim, pede que o trouxa leva. Assim, não o trouxa leva, não, pede que ele vai O levar. cara vai se virar. Ele vai levar. Por causa que tava arriscado, cara, tava Sim. perigoso. E aí eu peguei, eu levava, atendia meu cliente, ei, tudo bem, muito obrigado por você ter pedido, tá? Eu tô entregando, eu mesmo que entrego, porque o motoboy não tava indo, porque eles estavam roubando as motos. Sim. E eu tinha moto na época, eu falei, cara, eu vou entregar. Então foi, mais uma vez, eu fui assim, o que ninguém tá fazendo? Eu vou fazer. Nem que desse errado. Deixa eu ver, alguém fez uma pizzaria dentro de um food truck? Eu vou fazer aqui, só pra fazer um teste. Lógico que tudo, eu não sou doido. Você trabalhar com pizza é muito difícil dar errado, assim, cara. A pizza, todo mundo gosta de pizza. Então eu fui dentro de uma margem de segurança, sem Boa. loucura, assim. Igual eu falei, o Steve Jobs, ele falou assim, cara, o telefone existe, só é muito complicado. Se eu fizer um telefone mais simples, vai vender? Vende. Prejuízo eu não tomo, mas vai vender. Você vai sempre dentro de uma margem, né? Não vou fazer um telefone que, sei lá, que Vira um foguete. vira um foguete, um telefone ser que tem um... irresponsável, né? Vai dentro de uma margem e vai crescendo e criando coisas alternativas a partir do momento assim. Isso funcionou, isso funcionou, isso funcionou, isso funcionou. E aí, isso funciona? Aí depois você vai e fala assim, uma câmera. Agora vamos ver o seguinte, 3 câmeras. Igual hoje em dia o iPhone, tem 3 câmeras. Mas isso nunca seria pensado. Aí eu fui arriscando, falei assim, deixa eu botar minha massa mais grossa. Pô, tem 100 gramas de queijo, deixa eu botar 300 para ver se vai. Foi, cara. Deixa eu aumentar ela aqui. E se eu fizer isso? Então o começo foi muito difícil, até que a gente viralizou nesse 2017, nessa paralisação. E aí, só eu que entregava. Acabou a paralisação, e aí a gente falou, não estava mais com força para voltar para a rua, porque era muito pedido no delivery. E aí eu consegui juntar mais capital, e eu falei assim, baixei a lista de clientes, falei assim, aonde estão meus clientes? E aí eu vi que estava num raio de 6 quilômetros da onde que eu falei assim, eles estão aqui. E se eu alugar uma loja aqui? Quando eu olhei no mapa onde que era onde que eu abri a primeira rede lá. Só que era num lugar ermo, mas eu sabia que o raio que eu fiz dos clientes, eu falei, vai estar aqui, ó. Aí minha esposa, no dia que chegou lá, que a gente foi alugar a loja, ela olhou assim, mas não tem nada aqui. Exatamente o que eu falei. Não tem nada, tem nenhum restaurante. Eu falei assim, mas eu tenho certeza que é aqui. Que é aqui. Ela falou assim, você tá baseado aqui? Eu falei, dados. Eu tenho capital de giro, meus clientes estão ao redor aqui e errado não vai dar, E cara. o produto tá validado, eles gostam e é isso. Viralizado. Errado não vai Viralizado. dar, porque assim, tá viralizado. Eu já tinha visto que ele já tinha se alastrado, assim, né? E aí um monte de gente falava assim, gente, tô comendo uma pizza aqui, é estranha, mas é boa. E na época não tinha muita gente naquele ponto, que do nada, assim, explodiu. Sim. Um ano depois, Ali tinha uma explodiu Ricardo aquele lugar. Eletro que tinha fechado e tava cheio de noia dentro. Os postes eram todos queimados e as árvores eles não podavam.
Tanto que, logo que eu fui pra ali, a primeira vez, eu fui com a Kombi. Na hora que eu fechava a guilhotina do forno, agarravam uns galhos dentro. Porque eles não podavam. Depois foi ficando muito bom. Só tinha Chocolateria Brasil. Sim. Flavinha, sensacional, minha amiga, que ela já bombava ali, mas assim, ela Era ficava fechado, sozinha né? ali, né? Era fechado na hora que você tava aberto, Sim. né? Sim. Então foi isso, assim, respondendo a pergunta que você me perguntou, a gente começou bem difícil, mas sempre dentro de uma margem de segurança e fazendo... Ah, tá, ali. Basicamente fazendo o que... a lacuna dos outros clientes. Aqui. Ah, eles não fazem isso, vou tentar isso. Massa, Que muito aula, bom. hein? Uma Que aula, aula. uma Tá aula, louco. com certeza. E aí, assim, Marcos, pra gente, cara, eu, assim, tô, porra, admirado pela história, conheci a parte dela, outros detalhes. Foi um prazer conhecer um pouco mais de perto aqui. Eu tinha aqui no meu ponto eletrônico de te perguntar sobre BBB, mas, meu irmão, tô nem aí pra Big Brother. Pode Não, fazer. eu não tenho nem o que falar de Big Brother. O Pô, cara é deu uma uma aula de história, uma negócio aqui, de pizza, de tudo. Acho que Big Brother até perdeu a importância. Mas, cara, assim, pra gente fechar, o que você acha que, para um empreendedor que tá ouvindo a gente, seja de pizzaria ou não, que dica que a gente pode dar para esse cara, assim, ou para essa empreendedora? De fato, focar no cliente, ou então se preocupar lá atrás com essa questão do capital de giro, ou com esses dados? Que direcionamento você acha que você pode dar depois de 8 anos de jornada e construir um negócio que é referência hoje no Espírito Santo? Eu acho assim, todo mundo diz assim, pega seu sonho, vai nele, acredita no seu sonho. Eu concordo, mas eu preciso de ver assim, é viável, assim, é viável economicamente, você leva jeito? E testar o que você quer fazer antes. Testar como? A gente estava falando da backstage, né? Da hamburgueria, vocês testam ali Nossa. tudo que vocês vão fazer e... isso funcionou? Não, a yoga não é do tamanho que é hoje. Ela começou pequena. Tipo, eu testei, cara. Eu sugeriria, assim, testar para ver se é viável. Como testar? Fazer testes mesmo. É difícil você chamar amigo, que normalmente amigo não critica, né? Amigo, às vezes, ele critica um pouco, mas ele quer te ajudar, tá? Chamar um grupo focal, amigo, gente, e apresentar essa ideia. Massa. E perguntar, gente, é loucura? E analisar, chamar mais pessoas. É loucura. O que você acha da ideia? Pode ser dividir a sua ideia, porque tem muita gente que cria uma ideia na cabeça. Não, eu preciso de acreditar no meu sonho. Fica com medo de dividir, achando que alguém vai roubar a ideia. Exatamente. E aí, muitas das vezes, uma dica que alguém vai te dar melhora o seu negócio, ou você começa a falar assim, cara, é o que eu quero, vou persistir, mas a ideia dele que ele deu, eu posso melhorar. É isso. Perguntar se realmente aquilo faz sentido. Aí fez sentido? Quanto eu tenho? Sei lá, vou chutar. Eu tenho 10 mil. Dá para eu encaixar isso dentro de 30% desse valor? Dá. Vamos supor, eu quero montar um negócio de churros. Carrinho de churros. Dá para montar? Dá. O que o pessoal faz que eu posso criar dentro da minha ideia, que seja criativo, inovador, que seja gostoso para eu não cair na mesma? Então, aí analisando devagar, dividindo ideias e pegando feedback. Foi o que eu fiz, cara, desde o começo. Eu falei assim, uma pizza desse tamanho aqui, a massa quando eu comecei era muito mais grossa. Aí todo mundo falava pra mim, não, diminui, tá muito grossa. Aí ficou desse, não, diminui, tá muito grossa. Aí ficou o que é hoje. Aí eu botava pouco queijo, não, ressecou o recheio, bota um pouco mais. E aí a gente chegou, tá viável? Cara, agora tá muito viável. Tá. E você, assim, nem tudo que todo mundo vai te falar é verdade, mas você vai analisando, faz sentido o que você tá falando. Por isso que eu comecei fazendo na casa das pessoas. Eu queria ir vendo, eles estavam comendo, eu falava assim, ali, ó. Ele tá bebendo muito refrigerante, deve ter ficado seco aquela parte ou salgada. Então vou diminuir o sal e aumentar a cremosidade. Porque a partir do momento que fica mais cremoso, você não tem que beber tanta água, né? Que o bolo alimentar, ele vai descer mais rápido. Então eu falava assim, ali... Aí eu fazia outro evento, falava assim, agora tá descendo mais rápido, tá? Então eu acho que eu tenho um produto viável. Aí eu oferecia para outro grupo, e aí outro evento que eu ia fazer, aí agora eu tenho certeza. Aí foi quando eu vi, eu falei assim, cara, eu tenho 30 mil e um puta produto. Agora é a hora Agora é a hora. Então, ir com cuidado.
pra não... Muita paciência também, né? Eu vejo uma aula de humildade, assim, porque às vezes a gente olha para os empreendedores com muita pressa, assim, porque eu quero ter meu negócio, mas às vezes a pessoa não se dá conta de que é melhor aprender com o risco do outro. Ou seja, você trabalhou de chefe quantos anos? Cara. Então é muito melhor você aprender os problemas de uma pizzaria trabalhando para alguém que já está empreendendo do que você ter que descobrir tudo sozinho. Exatamente. E aí, às vezes, por uma questão de falta de humildade, ou às vezes até tem a humildade, mas tem muita pressa, quer as coisas muito rápido. Essa nossa geração, né, muito imediatista, a pessoa coloca os pés pelas mãos. Então, cara, parabéns pela trajetória. Obrigado, irmão. Acho que foi incrível aí. Para nós é um grande privilégio poder ter vocês como parceiro. É isso, tô contemplado, cara. Que aula. Obrigado, todo irmão. mundo que vai ouvir isso aqui, cara, pode ouvir, reouvir de novo. Manda Cara, pra mãe, manda pro referência, pai. Steve Jobs, é Disney, cara, é muito Surreal. conteúdo, Eu cara. gravo tudo o que passou pela minha vida, que é bom. Tudo que dá certo, que é bom, eu gravei e falei, cara, isso em algum momento eu posso replicar. E pode parecer, assim, piegas, mas eu juro pra vocês, eu escuto, tudo que eu escuto alguém falar, no dia que o Vini falou, ele falou assim, cara, deu alguma coisa errada aí? Me liga, cara. Sei lá, alguma inserção dessa da Yoga patrocinado que eu vi lá. Eu falei assim, será que pode ligar mesmo? E aí eu falei assim, cara, isso é bom. Passa uma confiabilidade do caramba, o dono falar isso. Então, isso me trouxe mais pra frente dos meus stories, mais pra frente dos meus feeds. Então, eu olhei e falei, cara, isso é bom. Eu vou pegar essa inspiração e eu acho que se eu passar essa confiança, eu peguei uma como se fosse não é uma ideia, mas é pegar uma referência. Eu falei assim, cara, o dono tá na frente, é interessante. Eu falei, beleza, gostei disso. Vou comprar essa briga também. Vou comprar essa briga também. Então me influenciou a ser melhor. Eu falei, isso é bom. Então, você pega uma coisa boa do Vini, uma coisa boa que o Steve Jobs fez, o Disney, e vai juntando isso, um conglomerado de coisas boas, cara, É isso. tem que ser muito ruim, tem que ser muito difícil para não conseguir associar isso tudo, né? Nossa. Ó, eu não sei o que o pessoal da Nara e todo o time de conteúdo aqui da Yoga, o que eles vão arrumar para classificar esse episódio, porque lá, olha só, vamos ver se vocês me ajudam aqui. Era bem assim, essa nova temporada, ou a gente vai falar de cultura, ou a gente vai falar de negócios em geral, ou a gente vai falar de food service. Isso aqui foi uma aula de tudo. De tudo. De cultura, de experiência, de negócio, de Cara, viabilidade, de comida. Eles que se virem lá agora pra classificar esse troço, Eu né? só agradeço aí, cara, e eu acho que quem dita o rumo do podcast ou qualquer coisa é quem tá entrevistando, né? Sim. E eu acho que vocês tiraram, eu acho que o que vocês queriam de mim, que eu podia colaborar, e eu acho que como vocês querem alguma coisa universal, eu acho que esse podcast ele é meio que Cumpriu. universal. Assim, eu tenho meus erros, deu muita coisa errada, deu muita coisa certa, mas eu tô só falando do que deu certo aqui. Legal. Deu coisa errada que eu tentei nesse meio tempo, e foi exatamente porque eu não segui esses passos aqui, né? De segurança, perguntar. E se eu pudesse dar um conselho final, escute seu cliente. É isso. Ele manda no seu business. É Muito isso. bom, muito bom. Muito bom. Bom, quer deixar um recado aí pra turma poder seguir Red Elephant, os outros restaurantes também? Irmão, Usa a nossa audiência. Todo seu. cara, a gente tá agora na missão de bater 40K lá na Red, Massa. né? No Instagram. No Instagram. Lá no Instagram, a gente tá com 37 e pouco. Então a gente tá perto de bater 40K e aí eu queria bater. Esse ano não dá mais, não. Acho que não, mas. Então segue a gente lá, Red Elefante Brasil. Tem nossa hamburgueria, que na verdade não é hamburgueria, é uma loja de batata, né? A batata empanada que você comeu lá. Sim, muito É bom, a muito nossa loja de Season Fries, que é a Adolf Brimer. Segue a gente lá também, né? E tem nossa loja de coxinha, que é uma loja que tem o nome da minha avó, Edith Maiobi, e ela fazia essas coxinhas pra gente, e que a gente começou fazendo, assim, de brincadeira, e o negócio deu certo. A Red, a gente tá lá no local de sempre, né? Na Avenida Rio Branco, 512, ali, no River Mall Santa Lúcia. E as outras duas empresas é só no aplicativo Americanas Delivery. Só delivery. Segue Muito a gente bom. lá. Gente, é isso. Isso é Jeito Yoga Podcast. Como eu prometi no começo, né? Um bate-papo leve, descontraído sobre negócio, sobre comida, sobre cultura. Como é que é o nome da sua mãe, Marcos? Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida. Vou terminar esse episódio aproveitando um ensinamento de Dona Maria Aparecida, falando que estamos aqui para servir todos vocês. E é um grande privilégio para nós servir. Muito obrigado, irmão. senhores. Eu que Um abraço. agradeço. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado, valeu. Show?